Think Tech está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje a gente está fazendo um pouco diferente aqui. A gente está fazendo pela primeira vez uma gravação em estúdio, porque é um episódio especial aqui da Positivo S+. A gente vai falar hoje da importância da gestão de dados mestres para empresas. E aí a gente vai entrar em alguns desafios como dados duplicados, a falta de visibilidade e conformidade regulatória, entre outros temas. E para isso a gente tem alguns experts do assunto. Quero começar cumprimentando o Carlos Maurício, CEO Brasil e Latam aqui da Positivo S+. Carlos, obrigado pela presença aqui. Muito obrigado, prazer estar aqui. E com a gente aqui também o Thiago Martins de Oliveira, que é especialista em dados da Positivo S+. Thiago, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Prazer, Cássio. E completando a mesa aqui, o Paulo Cordeiro, que é especialista em governança de dados e parceiro aqui da Positivo S+. Obrigado pela presença também, Paulo. Muito obrigado, feliz de estar aqui com vocês falando desse assunto tão importante. É isso aí, assunto importante mesmo. E vamos começar contextualizando aqui o cenário geral da gestão de dados. E, Carlos, queria te perguntar, por que se tornou um desafio tão grande, para as empresas fazer a gestão de dados? Quais são as dificuldades e qual é o grande desafio na gestão de dados mestres? Eu acho que a gente podemos dar um passo atrás e entender o contexto. Dados hoje são considerados, muitos já dizem, o petróleo da nova economia, o novo petróleo. E por que isso? Porque essa nova economia é baseada no uso efetivo de dados. Então, dados estão no core da transformação digital. Alguns estudiosos são 5 dos domínios da transformação digital e dados estão no core da transformação digital. É fundamental, portanto, para utilizar, se eu vou usar, se dados é mola mestra para o meu negócio, a transformação digital está baseada nesses dados, que os dados sejam dados de qualidade. E, obviamente, com o advento da IA generativa, mas a IA como toda já há 40, 50 anos, a necessidade de ter dados de qualidade para você usar esses dados para gerar os insights necessários para o negócio, para gerar todo o benefício que se espera, você precisa ter dados de qualidade. Não adianta você juntar um monte de dados, muitos dados, e hoje, com o celular, esse podcast mesmo, a gente terminar aqui, isso já virou uma massa de dados que vai para a internet, que vai subir para as plataformas, a gente sai na rua e grava, faz uma gravação, isso viram dados que vão para várias plataformas. A massa de dados geradas hoje é gigantesca, por isso o termo Big Data, é gigantesco o número de dados, a quantidade de dados. Ora, não adianta você ter muitos dados se você não souber o que fazer com eles. Ou quando você for usar em qualquer plataforma para fazer um analytics, para fazer um insight, para tomar uma decisão de negócio, uma decisão importante, os dados não tiverem qualidade. Então, esse é o grande dilema hoje. Os CEOs, meus companheiros, os presidentes das empresas, olha, a gente tem uma massa de dados gigantesca e eu não consigo fazer nada com isso, porque os dados têm baixa qualidade. E esse é o grande dilema, esse é o grande problema. Eu tomei, me permita aqui, nesse primeiro ponto, eu acho que eu trouxe um dado interessante aqui, que a gente fala assim, olha, então assim, dados todo mundo tem. As fontes de dados são incríveis, são gigantes. Mas olha que interessante. Essa informação aqui é de 2023, a pesquisa dos nossos colegas aqui da IT Media brasileira. 50% dos CIOs brasileiros afirmam que suas empresas não podem ser consideradas data-driven, ou seja, direcionadas por dados, pois a maioria das decisões estratégicas ainda não é apoiada em dados ou informações qualificadas. Impressionante esse número, Paulo? Bastante. Olha que interessante, outros números internacionais aqui da Experian, Global Data Management Research. 42% desperdiça recursos e implica em custos adicionais. 39% das empresas afeta negativamente a experiência do cliente. E aí depois eu falo um pouco mais de outros dados. Mas por que é assim? Porque as empresas não se atentam ou não se atentavam que a qualidade do dado é fundamental. Então eu te dou aqui alguns exemplos. Imagine que você liga na sua empresa de energia e fala assim, olha, estou ligando, eu sou o Cássio Politi, CPF e tal, e eu gostaria de mudar o dia eu tenho débito automático, eu posso mudar o dia do débito automático. Tá. E você está na base do CRM, e ele te atendeu baseado no CRM.
E a moça registrou, foi muito gentil no call center, registrou e alterou. Só que a data de faturamento está lá no RP. E se você não está conectado o dado do RP, o seu nome, o seu CPF, com o dado corretamente do RP, o que acontece? Esse dado nunca vai chegar lá. E não vai mudar a sua data de faturamento. Ora, você fez o processo correto, os sistemas estão lá, altos investimentos em TI, os dados estão ali, só que os dados não se conversam. Os dados estão em silos diferentes. E esses dados não se conversam. Esse é só um dos problemas. Mas podia ser que o seu dado no CRM fosse, seu nome estivesse com um Cássio Politi, no outro Cássio de Politi. Já mudou tudo. Um erro, um simples erro no seu CPF, no seu endereço, muda tudo. Dados com problemas, dados equivocados, dados mal estruturados, geram insights incorretos, geram automações infrutíferas, resultados de negócios ruins. O famoso garbage in, garbage out. Né? Assim é. É isso aí. Agora, isso passa muito pelo ser humano, né? Assim, o erro, tanto no input desses dados, quanto a falha dessa comunicação entre sistemas, né? Pegando esse exemplo da companhia de energia, passa muito pelo ser humano. Alguém fez errado em algum momento, alguém não fez uma conexão, uma API, alguma coisa do tipo. A gente vive um momento em que as empresas estão muito orientadas, até passou um pouquinho a onda de falar muito de transformação digital, mas ela está aí, com todas as tecnologias que vêm para ajudar nisso, né? Você hoje, ainda mais agora, de 2, 3 anos para cá, com inteligência artificial generativa, tranquilamente ela pode ir lá e fazer esse trabalho, né, de backup, de revisão que o ser humano falha ao fazer. Isso é possível, isso é viável, ou ainda é um pouco de sonho e de futurologia, imaginar que a inteligência artificial e outras tecnologias vão ajudar? A TI, como tal, quer dizer, as aplicações existem para automatizar processos de negócio. Você falou muito bem do garbage in, garbage out. Se você automatiza um processo equivocado, não é dando mais automação, mais inteligência na automação, pode ser inteligência artificial 10.0, né? Que ela vai automatizar um processo equivocado, ela vai usar um dado equivocado e tomar decisões equivocadas por conta disso. Né? Então, assim, se o meu nome está equivocado aqui, se o dado do produto, né? Imagine nesse estúdio aqui, a quantidade de produtos que nós temos aqui. Imagine a fabricação desses produtos, os SKUs desses inclusive produtos. A xícara da Positivos do mais. Inclusive nosso mais novo mug aqui, né? Como é que ficou lindo essa? Ficou bonito, né? E obrigado por esse estúdio estar tão lindo assim para nos receber. Então, assim, não adianta você ter muita ferramenta se na base você não resolve. Você simplesmente vai automatizar um processo errado, você simplesmente vai automatizar, e é terrível, porque só aumenta os custos. Você tomou a decisão de negócio e lá na frente você descobre que a base, o fundamento, a fundação está equivocada. Então, é isso que a gente se propõe nesse momento a trazer, né, com esse lançamento que nós estamos aqui para conversar. Exatamente para como é que a gente corrige a base, corrige o fundamento, né? Ajeita e acerta a fundação da casa. Eu quero chegar lá, estou ansioso para chegar, mas eu queria explorar um pouquinho mais o problema, porque por enquanto a gente está falando aqui, os dados, né, inconsistentes são um incômodo, né? Eu não sei, vocês devem ter o mesmo toque que eu, quando alguém chega e coloca num CRM, por exemplo, olha, tem um campo de endereço, não, mas eu coloquei o telefone aqui, porque não tinha o campo. Eu tenho vontade, sabe, de dar uma surra em quem faz isso, mas até aí é só um toque por organização. Queria perguntar para vocês que são especialistas, né, Tiago, Paulo, o que afeta no fim do dia, no bottom line das empresas, em tomada de decisão, em âmbito de negócios? O que a inconsistência pode provocar? Posso começar? E, Cássio, o exemplo que você deu, né, uma inteligência artificial que vai corrigir os erros humanos. É possível? É. Mas uma inteligência artificial a gente precisa ter dados consistentes para poder treinar essa inteligência artificial para ela fazer esse trabalho. Sem o dado consistente, a gente não vai ter a IA que corrige o problema que o humano está causando. Erro humano sempre tem, mas a gente não vai ter a IA para corrigir o problema. Se você segmentar uma base de clientes, por exemplo, para fazer uma campanha de marketing, uma campanha de vendas,
mas segmentou com um dado não legal, um dado inconsistente, você vai segmentar errado, a sua campanha vai dar errado. E assim vai, né? Um monte de outros exemplos que a gente pode dar aqui. Se você for, por exemplo, cuidar do seu estoque, mas o cadastro do produto está incorreto, está duplicado, pode faltar ou sobrar produto. Então tem uma série de pontos que o problema dos dados afeta. A gente nem está falando só de inteligência artificial, só de dashboard, só de análise, a gente está falando do processo lá na ponta. Então é preciso que o dado esteja correto lá na ponta também, porque tem processos pendurados lá que vão falhar. Então se a gente cadastrou errado a caneta azul, a gente ou vai ter muita caneta azul no estoque, ou vai ter pouca caneta azul no estoque. Prejuízo de um lado. Prejuízo. Eu tive numa reunião com o pessoal do Grupo Positivo, né, a nossa chefe, e eles comentaram um negócio muito legal, que eles estão criando uma inteligência artificial para responder estrategicamente a algumas coisas. Por exemplo, dado que talvez tenha uma seca em Manaus, é melhor eu inflar o meu estoque para garantir o produto, mas e se esse produto defasar, porque a tecnologia corre muito rápido? Então tem uma série de coisas, se o dado não estiver correto, a gente vai sofrer um impacto, né? Isso aí. Acho que tem um ponto importante para a gente entender. Quando a gente fala de governança de dados, né, e a gente está falando disso, que é um conjunto de práticas para garantir a qualidade dos dados, então esse é o objetivo da governança de dados. E ela envolve um conjunto de práticas. E eu procuro resumir isso em pessoas engajadas, que queiram realmente fazer aquilo dar certo, processos bem definidos. Eu acho que teve um ponto que foi maravilhosamente citado, a pior prática que uma empresa pode fazer é automatizar um processo que não deveria existir. Então você precisa ter os processos bem definidos e no fim uma tecnologia que vai abraçar tudo isso e fazer funcionar. Então esses são os pilares de quando a gente fala de governança de dados. E tem um estudo da Global Data Management Report, que é um estudo de 2019, ele diz que 95% das empresas sofrem com dados de baixa qualidade. Eu até brinco que os outros 5% só ainda não sabem. Então, esse é o problema muito sério. Então, quando a gente fala de governança de dados, o grande desafio é você fazer as empresas reconhecerem que elas têm um problema. Porque você só pode resolver alguma coisa se o primeiro passo for reconhecer o problema. Então, acho que esse é o grande momento que a gente está. Então, a transformação digital, a IA, o ISG, LGPD, estão fazendo as empresas falarem: eu tenho um problema com dados e está na hora de eu começar a corrigir. Eu vou citar um exemplo que é uma história triste, mas bem real, sobre a baixa qualidade dos dados, e um ponto que foi bem citado, que é os silos de informação. O que é um silo? É quando você tem um sistema dentro de uma empresa, ele está gerando informações. Então, uma empresa grande, ela vai ter vários silos de informação. Tem o CRM, tem o RP, tem o comércio eletrônico e por aí vai. E esse é um caso, você vê como que a empresa desperdiça dinheiro e ao mesmo tempo ela prejudica a sua reputação frente a um cliente. Meu pai tinha uma conta numa corretora, ele faleceu, então a gente apresentou o atestado de óbito para a corretora, para fechar a conta dele nessa corretora. Muito bem, então seguimos todos os trâmites, apresentamos toda a documentação e 30 dias depois eu recebo ali no meu WhatsApp uma mensagem convidando meu pai para fazer um novo investimento. Então por que isso aconteceu? Problema de dado mestre. Problema de sincronização das informações. Então, o sistema da corretora registrou o óbito, encerrou a conta, mas não se comunicou com o sistema de marketing que disparou uma mensagem. Então, ela pagou para disparar uma mensagem do WhatsApp, me deixou muito frustrado, porque não é uma mensagem interessante de você receber. Então, isso é desperdício de dinheiro. Horroroso, inclusive. Horroroso. Então, quando a gente fala de qualidade de dados, a gente não está falando só de melhorar o processo ou de você trazer mais ganhos financeiros, que isso vai acontecer também. Mas é a tua reputação frente ao mercado e frente aos seus clientes. Quando você entrega um produto que não é o que o cliente comprou, quando você entrega um produto no endereço errado, tudo isso também afeta a tua reputação frente aos clientes. E aí que a gente vem de governança de dados, e aí que a gente fala da importância da qualidade dos dados, né? Então, governança é isso, conjunto de práticas para a gente melhorar a qualidade dos dados com o objetivo de gerar mais faturamento, né? Gerar receita, gerar clientes mais fiéis, né? Então, esse acho que é o grande charme, o momento que a gente está passando. Eu estava lembrando aqui, né? O Carlos trouxe essa ideia de que, puxa, não deveria automatizar aquilo, né, que não deve ser automatizado, que não deveria nem existir. Nem existir. Me lembrei da frase, na verdade me lembrei, tem um Google aqui para pegar a frase precisa do Peter Drucker. Eu adoro o Peter Drucker,
não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Então, acho que é por essa linha, né? Exatamente. O próprio conceito de eficácia dele, né? Exatamente. Eficiência e eficácia. Exatamente isso. Né? E quais são, assim, sintomas de que a coisa está errada? Por exemplo, retrabalho, baixa produtividade, podem ser sintomas de que tem alguma coisa errada ali com os dados? Sem dúvida, tá? O que a gente encontra na prática? Quando a gente faz um mergulho nas bases de dados de grandes empresas, você começa a fazer esse estudo e aí você consegue rodar uma série de algoritmos e de análises para você identificar o que está acontecendo. E os números são assustadores, tá? Então você analisa uma base de uma grande indústria brasileira, uma multinacional, você vai encontrar em torno de 60% de registros de materiais e produtos duplicados e incompletos. Então você imagina que você tem uma base de 100 mil SKUs e 60% está incompleto. O que é uma descrição incompleta? Caneta azul. Uma caneta pode ser desde uma Montblanc e uma Bic. Então, se no seu cadastro está apenas caneta, obviamente ele está incompleto e você não vai conseguir usar isso de uma maneira assertiva. Tem um caso muito interessante que chegou a gente de uma empresa, uma siderúrgica, que ela tinha 2 plantas em Minas Gerais, até trazendo aqui um caso real para o pessoal se identificar. Então ela tinha 2 unidades industriais ali em Minas Gerais, próximas entre si, e elas estavam cadastrando baterias que são usadas nas empilhadeiras. Então tem as baterias, são equipamentos caros, e cada planta estava cadastrando as suas baterias, que eram as mesmas. Como não tinha um controle desse dado sendo cadastrado, gerou cadastro duplicado, compras duplicadas. Quando foi avaliar o estoque, tinha 3 milhões de reais gastos a mais em baterias de empilhadeiras, por erro de cadastro. Então, é enorme os problemas. Então, você tem problema com o cliente, fica insatisfeito porque o dado não está correto. Você tem estoque excessivo, isso é um problema sério nas grandes empresas brasileiras, de vários segmentos, tanto do segmento de saúde, indústria e varejo, tem estoque duplicado por cadastro incompleto. E imagina para um setor de compras, como que você vai fazer a aquisição de um produto se ele não está corretamente descrito? Né? Então imagina um computador. Você precisa da descrição correta. Quanto ele tem de memória, quanto ele tem de HD, qual o tamanho da tela, qual o material que ele é composto. Sem essa descrição, se você for fazer uma cotação no mercado, cada fornecedor vai te responder de uma maneira. Você vai receber 20 cotações com 20 produtos diferentes que não é aquilo que você precisa. Então você gastou tempo e energia. Então o retrabalho é gigantesco e o prejuízo também ele é muito alto. Né? Então quando você implementa a governança de dados, acho que ninguém promete um nirvana, porque ele não existe, né? Não queremos ser utópicos, mas você consegue resolver drasticamente esse tipo de problema e o ROI é muito claro. Né? Você tem um retorno disso muito rápido. Acertou o teu dado mestre de produto, acertou o teu dado mestre de cliente fornecedor, a tua operação vai fluir melhor. Né? Então é aí que você começa a ganhar dinheiro. Paulo, deixa eu explorar um pouquinho essas dores aqui. Imagina esse mesmo, tentando explorar um pouquinho esse exemplo, conectando um pouquinho do que o Thiago também falou. Imagine que um erro desse das baterias, sabe? 3 milhões de reais ou de dólares, isso às vezes pode parecer pouco dinheiro, mas imagine que isso deixou de ser investido, por exemplo, em algo, ou no estoque que gere venda. Ou você tirou dinheiro da produção, tirou dinheiro do estoque para cliente, para colocar na bateria que está lá parada e vai ficar ali. O giro de estoque fica muito ruim. Em tempos de juros altos como os nossos, é muito dinheiro perdido. Então a decisão do executivo lá em cima, ela fica tolhida ou fica, vamos dizer assim, limitada porque se gastou dinheiro onde não se deveria, né? Vamos aqui no exemplo dos milhares de SKUs, para produzir esse equipamento, por exemplo, que está aqui com você. Se houve um erro na tomada, primeiro, lá na área de negócio, de dizer, olha, vou vender tantas máquinas dessas, e essas máquinas ocupam esses componentes, e se errou na previsibilidade, se errou, né, os dados ficaram errados, ou se, olha, era para comprar, sei lá, 1000 HDs desse tipo, compramos 1000 HDs de outro tipo, é dinheiro que fica parado, é SKU que fica parado, é componente, é dinheiro parado, é dinheiro, decisões de negócio, às vezes tem que tomar uma decisão depois abrupta ou ruim, perdendo dinheiro, tendo que fazer uma liquidação para acabar com o estoque, né, tendo que tomar decisões outras,
prejudicadas por dados incorretos. Então, assim, esses são reflexos que a gente tem lá no top line. Eles estão muito aqui no chão de fábrica, mas que refletem lá no top line e prejudicam demais as companhias. Eu estou imaginando aqui que muita gente que está ouvindo e assistindo a gente aqui se identificou com esses problemas, ou no mínimo entendeu que está sujeito a passar por esses problemas. Queria então passar para a solução, né? Me contaram que existe uma solução, né, chegando no mercado para tratar todas essas dores. Queria que vocês falassem disso. Vamos lá. Vou começar, o Paulo complementa, o Carlos. A Positive S+, está lançando o Master Data Operation Center, que é a junção de pessoas, processos e tecnologias. Se você for olhar o que a gente conversou aqui, passa por esses três. Pessoas, a gente falou de processos mal estruturados e de tecnologia. Por que a tecnologia, né? Dentro da nossa solução, a gente está embarcando um software de MDM que vai justamente cuidar do fluxo de cadastro dos clientes. Então, a gente, através desse software, a gente vai, primeiro, né, voltando, a gente vai entender todo o fluxo de cadastro do cliente, todas as regras de negócio do cliente, implementá-las dentro do software MDM. Esse software vai automatizar boa parte desse trabalho. Mas, a gente precisa de pessoas que ainda vão cuidar daquele processo, ser dono do processo, garantir que ele funcione, garantir que ele vai ser perene, né? Seguir as mudanças que o mercado pede, as mudanças que a empresa pede, que o processo precisa refletir. E então a gente conta também, além do software, né, que vai garantir todo o processo, com um time de serviços gerenciados que vai estar trabalhando por trás para garantir o processo funcionando e para atuar naquele ponto onde ainda precisa da pessoa, né? É difícil você encontrar um processo que vai ser 100% automatizado. Em algum momento você pode precisar da intervenção de alguém para fazer alguma ação. Então a nossa solução é isso, a gente traz, né, um controle de processos através de um software de ponta. O Paulo é especialista de governança, ele pode comentar um pouco aí do quanto o nosso software é aderente aos principais softwares do mercado. E um time por trás de especialistas que entende de gestão de cadastro para poder fazer esse controle, garantir que tudo está funcionando e intervir quando tem que intervir. Então, nossa solução une serviços gerenciados e tecnologia num lugar só, facilita a vida do cliente quando contrata a Positive S+. Mas se você quiser comentar um pouco, Paulo, sobre do software, né? Porque eu entendo que a gente tem um software muito parrudo, né, no nível mundial, mas você tem experiência nessa área, você trabalha muitos anos com isso aí, poderia trazer para a gente aí um pouco disso também. Perfeito. A partir do momento que a gente entende o problema, né, com o problema com os dados mestres, e é legal a gente lembrar aqui a audiência, o que são dados mestres? São os principais cadastros de uma empresa, clientes, fornecedores e produtos. E o nome mestre não é de graça, é porque dali deriva tudo. Se você vai fazer uma compra, você compra o produto de alguém. Né? Se você vai fazer uma venda, você vende o produto para alguém. Então, tudo nasce dos dados mestres, né? Então é por isso que eles precisam ter uma gestão apartada e bem controlada. Se você tem dados mestres de qualidade, você automaticamente melhora os seus dados transacionais, porque eles simplesmente são uma somatória dos seus dados mestres, né? Então é como se eles fossem os blocos de construção de uma arquitetura moderna empresarial. Então, eu tenho uma empresa, eu quero ser uma empresa orientada a dados, então o primeiro passo é arrumar os dados mestres. E os dados mestres, eles nascem de todos os lugares. Se você tem um comércio eletrônico, cada cliente novo que entra é um dado mestre. Se você tem um processo de compras, cada novo fornecedor é um dado mestre e por aí vai. Então a gente precisa gerenciar isso. E como acontece hoje nas empresas do Brasil? O Brasil, infelizmente, ainda está um pouco atrás do mercado europeu e norte-americano, né? As empresas brasileiras estão começando a acordar agora sobre a importância da governança de dados, tá? Mas o que acontece? Esses processos não estão bem definidos, as pessoas não estão bem treinadas e eles não têm plataforma tecnológica para ajudar no dia a dia. Imagina você fazer um cadastro de um produto que tem 400 campos diferentes. Você precisa de uma ferramenta para te ajudar a gerenciar cada um desses campos. A gente, como pessoa física, não percebe, mas se você fala de uma simples caneca, você tem o tamanho dela, o peso, o tipo do material, quanto de líquido cabe. Você tem uma série de atributos que precisam estar bem categorizados para que você consiga operar isso numa linha de produção. Então esse é um trabalho que você precisa fazer uma gestão. E hoje, a maioria das empresas, elas fazem essa gestão como? Ela tem um RP,
né? Então tem um RP e ela vai lá e faz o cadastro manualmente. Só que esse RP não tem tratativas, ele simplesmente aceita a informação que for colocada. Ele não consegue fazer esse tipo de validação. Será que essa caneca já existe? É uma caneca nova? Ele não tem esse tipo de controle. E elas vão usando muitas vezes o famoso Excel. Então, preenche um Excel com cadastro, passa para o Thiago, que passa para o Carlos, e assim vai indo. Um workflow baseado em Excel. Aprovação por e-mail. Aprovação por e-mail, aprova por WhatsApp. Então, não tem uma governança bem estabelecida, isso vai gerando os problemas. Então, qual que é a ideia da plataforma tecnológica que a Positivo está lançando, e eu garanto que vai ser um grande sucesso? É você começar, através do software, fazer um diagnóstico ali da situação do cliente, propor as melhores práticas. Cada empresa tem sua particularidade, mas existem boas práticas que já foram mundialmente testadas. E é isso que a Positivo vai agregar para cada um desses clientes. Entender o cenário dele, trazer as boas práticas de governança de dados, onde pessoas que já gastaram muito tutano pensando naquilo, traz essas boas práticas, ajuda o cliente e começa a usar o software para criar esse processo de governança. Como que nasce o cadastro de produto, como nasce o cadastro de fornecedor do cliente, como que eu valido isso, como eu enriqueço essas informações, como eu pego isso, e a gente chama isso de base única da verdade, que é um fator muito importante, né? E aí a Positivo vai montar essa base única da verdade para os seus clientes, usando uma tecnologia avançada, e no caso do Positivo, MDM envolve tecnologias de machine learning, big data, capacidades no-code para desenhar processos de negócio na plataforma, monta essa base única da verdade, conecta com todos os sistemas empresariais e assim eu consigo garantir que todos os sistemas daquela organização estão enxergando a mesma visão. Não vai ter o Joãozinho da Silva aqui e o João de Silva ali. Não, está todo mundo equalizado. Isso traz um ganho operacional muito grande, né, para a empresa. E aí ela vai lembrar o sempre. Precisa alterar um dado mestre. Ela altera num único lugar, no Positivo, isso já distribui automaticamente. Então você entra com essa camada. Pessoas preparadas que entendem governança de dados, entendem fluxos de cadastros, gestão de SLA, gestão de KPIs, né, qual que é a produtividade e eficiência daqueles cadastros, você reduz o retrabalho, melhora a qualidade dos dados, distribui para todos os sistemas da empresa. Então, os clientes vão ter uma possibilidade que praticamente não existia no Brasil, não tinha uma empresa brasileira olhando com isso com carinho, né, no porte da Positivo, no valor de entrega que ela consegue fazer, e sem dúvida daqui a pouco vai estar competindo aí com os grandes mundiais nesse setor de MDM, porque é um mercado estimado aí de 23 bilhões de dólares a nível global. Então o ganho tem eficiência, né? Mas me permita, antes, claro. Eu queria só adicionar assim, por que a Positivo S está lançando essa oferta? Porque normalmente a Positivo S é uma empresa de TI, de serviços de TI, de infraestrutura de TI, serviços gerenciados de TI, e nós temos muita experiência no dia a dia das organizações, em rodar centrais de serviço que precisam de muita metodologia, de muita recorrência, e que está lado a lado, ombro a ombro com os nossos clientes, com os CIOs nossos clientes no dia a dia das operações de TI, para manter a produtividade do usuário final da TI, para manter a disponibilidade do data center do cliente, para manter os ambientes seguros, a nossa linha de ciberseguridade. E por que entrar nessa governança de dados, que isso está talvez nas organizações, não exatamente às vezes debaixo do CIO, do CIS, do lado de segurança, ou do CDO, que cuida de dados, mas isso às vezes está na área de negócio. Tá, às vezes, de repente, debaixo do CFO, lá, junto do RP, já junto do financeiro. Exatamente por entender que nós podemos levar todos os atributos que nós temos de gestão de TI, de serviços gerenciados, com a aplicação de um software muito bem desenvolvido, né, com visão do cliente, com foco do cliente, quais são as necessidades básicas que os nossos clientes têm na governança desses dados, juntando esse pacote, software muito bem desenvolvido, com uma gestão de serviços muito eficiente, juntando isso numa oferta única. E aí sim, não importa onde está exatamente o cliente, esse negócio dentro dos clientes, se está na TI, se está lá na área financeira, se está na área de dados, o que importa é assim, precisamos cuidar dos dados dos clientes, até para a gente quebrar os silos que existem. Né? Quando você leva uma oferta de um outsourcing, olha, serviço mais software, e eu cuido disso para o cliente, você quebra qualquer barreira de silos que há nas corporações. E a gente consegue efetivamente entregar um serviço de qualidade. Perfeito. Legal, Cássio. Inclusive, queria só complementar, né? Claro.
cruzando aí inteligência artificial, o Paulo comentou da base única da verdade, onde a gente centraliza todos os dados mestres, e a questão da eficiência, né? Eu vou falar um pouco da minha dor do dia a dia, né? Se eu vou fazer, por exemplo, um modelo de inteligência artificial para recomendar um produto para um cliente, imagina a situação que eu tenho que sair buscando em cada um desses sistemas, o Cássio com K, o Cássio com C, o Carlos, o Paulo e um monte de Paulos. Então você tem que juntar tudo isso, trabalhar essa base para depois você de fato analisar. E aí, com a base única da verdade, com essa base centralizada, a gente já favorece muito o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial. E é engraçado que tem uma pesquisa, acho da IBM de 2023, se não me engano, que diz que 80% do tempo de um cientista de dados é gasto procurando e tratando dados. Olha que incrível, um profissional super capacitado, Caríssimo. estudou um monte de coisa, caríssimo, vai passar 80% do tempo fazendo o que já poderia estar pronto, ou que poderia estar bem adiantado. Então, falando de eficiência, cruzando com inteligência artificial e a base única da verdade que o software gera, né, um ganha-ganha muito grande. Desde a ponta, para quem está tomando a decisão, desde a outra ponta, para quem está despachando uma carga, por exemplo, lá no setor de logística, e para o cientista de dados também, para o analista de dados, para o engenheiro de dados, tudo vai facilitando. Então, é um ganha-ganha de fato. Imagine, me permita adicionar ainda, o investimento em um LLM para a inteligência artificial é incrivelmente alto, né? Seja no hardware, seja no software, no serviço, é incrivelmente alto. Imagine você implementar o LLM baseado nos dados da sua empresa ou nos dados disponíveis na rede, e se esses dados estão incorretos, você vai desenvolver um modelo e vai aprender com esse modelo e vai ensinar em modelos, em dados inverídicos, em dados equivocados. O produto não há chance do produto ser bom, não há chance do produto ser de qualidade. Então é muito importante realmente você cuidar da fundação da casa, cuidar da fundação dos seus dados. Fazendo um caso bastante curioso, estava atuando num grande varejista e eles tinham uma base de dados de clientes que tinham 26 milhões de registros lá dentro. E eu lembro que os colaboradores dessa empresa falavam dessa base com muito orgulho. Isso aqui foram anos capturando dados de clientes, né? Enfim, a gente foi analisar a base, né? E aí começou a achar os clientes. Tinha clientes o Macaco Simão, o Pato Donald. Então, quer dizer, é problema de dado mestre, né? Então, imagina você rodar um algoritmo de inteligência artificial em cima dessa base. Você vai gerar muita coisa ruim, né? Porque o processo de captura do dado não estava bem definido, se acumulou um grande data lake que não tinha o valor esperado, porque provavelmente desses 26 milhões de registros, uma boa parte deles eram registros inválidos que foram capturados de forma imprudente. Então, essa é a sacada de você falar, poxa, deixa eu colocar governança, deixa eu arrumar isso, deixa eu colocar pessoas, processos e tecnologia e colocar esse pacote como um todo para melhorar isso, né? E, Thiago, você já tem casos que dá para compartilhar? Claro que o produto está chegando ao mercado, mas tem casos que dá para compartilhar que mostrem como foram colhidos esses benefícios? Tem um caso que eu gosto de comentar, porque ele traz não só a nossa expertise em dados mestres, mas traz outros fatores que eu considero importante para uma empresa de serviços gerenciados. A gente atua numa empresa da área de saúde há mais de 16 anos, correto, Carlos? 16 anos, né? 16 anos. Um pouco mais. Então a gente já começa a perceber que tem alguma coisa diferente aí, né? Um contrato tão longo para serviços gerenciados. Mas isso é uma característica nossa, da Positivo S+. A gente trabalha com NPS altíssimo, acho que no ano passado a gente fechou com mais de 90, se não me engano. Benchmark A média do mercado talvez seja 40 e poucos. 40, exatamente. Então, assim, ali já traz, né, uma diferenciação do nosso serviço. Mas, enfim, né, voltando. A gente já trabalha lá há mais de 16 anos e a gente começou com serviços profissionais. Então, era uma equipe que trabalhava cuidando de processos altamente estruturados, para garantir que da entrada do dado até a geração dele no CRM, no ERP, fosse feita de maneira correta, para gerar dados consistentes. Com o passar do tempo, a gente começou a trazer algumas automações para acelerar o trabalho do time. Então, ao invés de você fazer o cadastro manual, a gente criou algumas automações que você preenchia uma base e depois inseria
de uma vez só no CRM, RP. Então a gente trouxe como se fosse uma segunda geração dos serviços prestados. E de lá foi que talvez tenha tido, né, de lá e de outros clientes, é o que tenha tido a ideia de criar esse produto, Master Data Operation Center. Que a ideia é trazer essa expertise nossa, anos de experiência fazendo a gestão de cadastro, cuidando de processo, mas também trazendo a inovação de um software, que aí não mais vai automatizar a cadeia final ali de inserção no CRM, no ERP, mas vai cuidar da cadeia como um todo. Então eu diria que esse tipo de experiência é o que gerou o nosso produto hoje, e a ideia é que a gente passe agora para uma terceira geração, digamos assim, de prestação de serviços lá. Não só lá, como em outros clientes, né, e no mercado também, que a gente vai unir o software de ponta, o serviço gerenciado com expertise, né, e processos bem desenhados para que o cliente atinja, de fato, né, os desafios de negócio que ele tem. Então, ou seja, é uma oferta que nasce de uma expertise de 16 anos, rodando uma operação de Master Data Management, né? Só que agora adicionando muito mais inteligência, muito mais sofisticação, com um software poderosíssimo para automatizar todos esses processos e garantir que os meus colegas presidentes, diretores de negócio, possam efetivamente capturar o valor que esses dados podem gerar. Porque no final das contas, nós estamos falando disso, de geração de valor. Como é que os dados podem gerar valor no final da cadeia, né? Sejam eles estruturados ou não estruturados, mestres ou não, né? Que valor nós podemos tirar desses dados no final da cadeia. Se a gente consegue tirar valor, a gente adicionou valor também para o nosso cliente e está tudo certo, estamos todos felizes. É isso. Então, eu diria que os dados consistentes é só a ferramenta. Né? O que importa é o que ele vai fazer com os dados, que é atingir os objetivos de negócio. Então, eu acho que puxando sardinha para o nosso lado, né, não tem como dar errado. É uma expertise de muitos anos. Foi um software que a gente criou muito bem estruturado, muito pensado no mercado. Então, tem tudo para realmente alavancar o sucesso aí de vários clientes. E a sugestão para quem, ou a recomendação, né, para quem vai investir na gestão de dados mestres, sua, Carlos, qual seria? Bom, eu acho que não há como não. Primeiro é assim, será que eu tenho um problema? O executivo precisa assim, será que eu tenho um problema? Precisa dar uma olhadinha para os meus dados mestres. Será que eu tenho um problema? Será que eu estou decidindo da melhor forma com o que eu tenho hoje na mão? Vamos olhar para dentro, né? De repente, investigar um pouquinho, nos chamar para um assessment, né? ou fazer mesmo um assessment interno. Olha, tem espaço para melhorar a nossa governança de dados, a nossa gestão de dados. Muito bem. Se assim for, né, eu sugiro conversar com a gente, né? Sugiro fortemente que a gente possa tentar ajudar os nossos clientes e prospects na tentativa de, olha, vamos fazer uma POC, vamos fazer aqui vamos tentar estruturar uma pequena porção dos seus dados, vamos olhar para os seus dados e ver se realmente você está extraindo o melhor valor deles. Eu acho que nós temos muito a ajudar os nossos clientes e prospects, né? A Positivo S+, tem hoje, atua em mais de 170 clientes corporativos do topo da pirâmide, na América Latina inteira. Essa é uma oferta que não é só para o Brasil, é uma oferta para toda a América Latina, inclusive, né? Então, assim, a gente quer realmente ajudar os nossos empresas, clientes, prospects, a realmente extrair o maior valor do que os dados podem entregar. E o data, essa oferta, né, desse Operation Center, ela sem dúvida poderá ajudar os nossos clientes a extrair, a buscar esse melhor valor. E para obter mais informação sobre esse tema, a gente discutiu aqui bastante com profundidade, mas sempre tem, né, muito mais informação, ou seja, de onde veio esse podcast tem muito mais, né? O que vocês recomendam, o que você recomenda, Carlos, para obter mais informação? Ou onde obter? Sem dúvida no nosso site, sem dúvida buscando os nossos consultores. O nosso site é bastante completo, né? Pode nos acessar por lá, os nossos consultores, né? Tiago e todo um time está disponível para poder ajudar e sem dúvida alguma ajudar os nossos clientes a compreenderem o seu momento e como é que nós podemos ajudar. Maravilha. Bom, quero agradecer muito a vocês por bater esse papo, explorar, né, bem os problemas e apresentar também ideias de solução.
Acho que esse é um objetivo nosso no podcast, de sempre tentar trazer um takeaway aqui, quando apresentado um problema. Então, Carlos, quero te agradecer muito aqui por participar hoje, doar um pouco do seu tempo para essa conversa. Com prazer, né? Acho que eventos como esse ajudam no letramento dos nossos clientes, do nosso próprio, porque é um tema, como o Paulo mencionou, bastante ainda pouco resolvido no Brasil, pouca atenção se ha dado a esse tema, não só no Brasil, na América Latina como um todo, né? Os países onde nós estamos, Colômbia, México e Argentina em especial, esse assunto ainda é muito pouco requisitado, muito pouco discutido, às vezes, e faz parte da nossa natureza, voltamos os olhos. Você mencionou assim, a transformação digital já não está muito no hype. É verdade, o hype está lá na IA, mas a transformação digital ainda acontece. Sem ela é impossível também você fazer IA. Então, assim, os negócios estão longe ainda de usufruir do melhor que a transformação digital pode trazer, do melhor que a IA. Então, assim, nós estamos só começando, só arranhando isso. Então, eu vejo que há muitas possibilidades e realmente podemos ajudar. E eventos como esse nos ajudam no letramento, nos ajudam a aprender e a ensinar, e assim a gente vai desenvolvendo o nosso mercado, vai desenvolvendo a nossa comunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Thiago, obrigado por estar aqui com a gente também. Cássio, é um prazer estar aqui com vocês. E Paulo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, o prazer é meu. Estou à disposição aí sempre para falar sobre dados mestres, que é uma paixão. E eu acho que agora vai ter um grande sucesso com o Positivo MDM aí no mercado. É isso aí. Para você que acompanhou a gente aqui hoje no Think Tech em vídeo, aguarde que a gente vai fazer isso mais vezes, mas a gente está também aí no Spotify, já com uma longa lista de episódios em áudio. Então eu convido você para acompanhar tanto em vídeo quanto em áudio. Obrigado e até a próxima.